quando eu entendi pela Bíblia, novo ainda, devia ter meus 8, 9 anos, eu comecei: Jesus, eu vim, traga papai, mamãe, meus irmãos, e todos eles vieram. Agora nós vamos então falar aqui sobre 1 Deuteronômio capítulo 1, depois eu passo para Números. Você sabe que já cansei de pregar a outra parte, o que eu estou pregando agora, lá de Números eu não preguei ainda. E como também estou pregando no livro de Juízes 7, eu preguei todo o capítulo 6 várias vezes aqui. O 7 eu nunca entrei nele, só de um pouquinho de alto assim, agora eu estou entrando. Aqui em Deuteronômio capítulo 1, Moisés está relembrando o que aconteceu. A triste ação que os israelitas tiveram, ele os tirou do Egito, passaram o Mar Vermelho e vinham caminhando, negócio de 2, 3 meses, eu não sei quanto tempo exato. E quando ele estava em frente às montanhas dos amorreus, ele disse, o que ele disse? Deuteronômio 1, 21. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Moisés falando com eles. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, mostrou, toda essa terra aqui é sua, Deus deu, é para vocês tomarem posse. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então estava pronto, era só eles subirem. Mas eles tomaram uma atitude que enrolaram Moisés. E Moisés foi a Deus: tá bom, pode fazer. Qual foi a atitude? Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Presta atenção, eles já estavam andando no deserto há meses. Quando chegaram ali, agora queriam saber o caminho para ir a ela. Era subir, Deus ia dirigir. Deus sempre os dirigiu. Mas é aquela desculpa que o homem tem quando está com medo. E não fala que está com medo. Sei lá, a gente pode encontrar muita objeção, nem encontrar coisa nenhuma. 40 anos depois, eles passaram 40 anos no deserto pelo pedido que fizeram. Queriam mandar pessoas para ver se a terra era como Deus falou. Deus nunca mentiu, era exatamente como. E ele era o responsável, mas o Moisés ali titubeou e foi falar com Deus, levar o pedido deles. Aí o que faz? Então vos chegastes a mim e dissesse: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio. Olha só, enrolaram Moisés pareceu bem. De sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram e tomaram fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fosse rebeldes ao mandado do Senhor. Então eles pediram só para ver. Os espias vieram e deram a notícia. E eles creram na maldade dos espias, porque eles não estavam obedecendo a Deus. E quem não obedece a Deus não tem ajuda divina para ver as coisas. Quem obedece a Deus pressente tudo que está de errado e sai fora. Aí vamos para Números aqui, porque aqui explica melhor. Capítulo 13, versículo 17. Também já li essa parte aqui, mas para poder entrar eu vou repetindo. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes:
subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Agora já tinha direção do homem, não de Deus. Vai escutando. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se arraiais em fortalezas, e também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Moisés agora queria saber tudo, se a terra tinha muito conteúdo ou se tinha pouco. Você sabe que, por exemplo, lá no Mato Grosso, essa parte de Goiás, até parte de Minas também, era cerrado ali. O cerrado é uma boa terra para se plantar, porque chove e ele segura a água. Já no Nordeste não é cerrado, e a terra ali, quando chove, ela vai embora. Então tem que aproveitar rápido a coisa. E Moisés já entendia disso. Ela é grossa ou se ela é magra. Mas tudo é ciência do homem. Aí eu pergunto agora, se Deus estava dirigindo, tirou eles do Egito, o maior império do mundo, e os trouxe sem que um deles morresse, abriu o mar vermelho, protegeu contra todo o mal, agora Deus não iria protegê-los? Sobe, manda assumir a terra. Mas na frente, quando eles, mais de 40 anos, eu ia falar disso, passei para o outro lado, volto agora. Eles foram entrar em Canaã para lutar contra um povo. Eu só esqueci de pegar, mas vou ver se eu pego para depois dar para o próximo culto isso. E quando eles desceram, eles tomaram um susto, porque Deus fez o povo sair desesperado diante deles. Deus mandou vespões, não do tamanho pequeno como é sempre, não, tamanho quase de um pombo. Quando veio aquela manada, aquela enxurrada de vespões, eles largaram tudo e saíram correndo de medo. E aquele lugar não precisa de lutar. Deus tem 1000 maneiras de fazer a obra, mas eles não creram. E aí chegaram esses cidadãos aqui que foram, e o que ocorreu? E assim subiram e espiaram a terra, o versículo 21 de Números 13. Desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Esses filhos do Anak, eles eram gigantes, e quando eles viram, ficaram com medo. Eles não tinham que ir lá espiar a terra para ver se é como Deus falou. Deus não mente, Deus fala com você algo, você tem certeza, segura. E se até o diabo insistir e tentando, dá uma gargalhada na cara dele. Para você isso aqui, o meu Deus é fiel, já orei e a bênção é minha. Aí continuando aqui, depois vieram ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sob uma verga, como romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e cortaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto, está falando positivo. O povo, porém, esse porém que estragou tudo, né? O porém nega tudo, pessoal, é uma conjunção aqui adversativa, você fala tudo, porém não tem jeito. Quer dizer, aí foram e disseram: porém que habita nessa terra, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak,
diz gigante, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira de Jordão. Aí Caleb sentiu o negócio, ele e Josué foram os únicos que ficaram do lado de Deus. Os outros 10 foram negativos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens foram contrários e atrapalharam o plano de Deus. Queridos, a gente pode estar cheio de fé, de revelação, prontíssimo para a bênção. Se nós deixarmos o inimigo falar ao coração, a gente passa a ser um bandido na fé, uma pessoa que está se perdendo, e se continuar assim, hora dessa nós vamos embora, temos que acordar. Deus não brinca, Deus confia em nós, Ele falou, creia, porque Ele quer que você crê nele, isso é fé. Não, eu orei segundo ao Senhor Deus. Se você não entendeu nada, aí não tem jeito, mas se entendeu, você já está mais maduro na fé, ou numa reunião como essa, a fé vê o seu coração, creia, porque Deus vai operar, e aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois eu vou continuar aqui no próximo culto, ainda tem mais 3 cultos para poder terminar esse assunto, e você vai ver que vale a pena confiar no Senhor, porque o Senhor é Deus, Ele está do nosso lado, Ele quer nos abençoar. 24, versículo 11, Ele está recordando com eles: e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus e os cananeus e os heteus e os gigazeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões, como eu falei que seria feito lá 40 anos antes, diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Chegavam, vinham aqueles vespões, o pessoal desaparecia, eles iam estar ocupando a terra que Deus deu para eles. E por que deu? Porque aquele povo não quis se converter, só praticava coisa errada. Para a colheita chegavam até sacrificar os bebês no fogo, dando para o demônio chamado Moloque os bebês para que a colheita fosse boa. Deus insistiu por séculos, aí deu para os filhos de Israel. Continuando aqui agora: e eu vos dei a terra que não trabalhasse, cidade que não edificasse, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então isso ele teria feito lá no início, mas como eles foram estúpidos e não aceitaram, aí o Senhor Deus os fez caminhar pelo deserto, que nós chamamos de ginásio de Deus, para poder aprender a temer a Deus, a respeitar. Deserto não serve para morar, nem para passar dias, porque é cheio de animais peçonhentos, animais selvagens, e ele estava vivendo lá 40 anos. No deserto não se planta, não se colhe e não se encontra mercado para comprar nada. Como é que 3 milhões de pessoas viviam no deserto? Porque Deus mandava o maná todo dia. Quando amanhecia, ele estava em cima da areia, parecendo semente de coentro. Eles colhiam daquele dia. Era um alimento preparado dia após dia. Aí levavam para casa, amassavam e faziam um pão dele e comiam. Era o alimento mais abençoado que a terra jamais viu antes, porque ele trazia todos os nutrientes, nenhum deles ficou doente, nenhum deles pereceu por anemia ou qualquer doença. Andaram 40 anos ali e 40 anos Deus abençoando. Um milagre grande. As crianças, os meninos como eu e você crescemos. Quando a gente era pequeno, vamos dizer que tinha um sapato número 20 e pouco, mas um ano depois tinha que aumentar, até que chegando à idade adulta, nosso pé parou de crescer.
E que faziam aquelas criancinhas que saíram lá do Egito com aquele tamanquinho dele? O tamanquinho crescia, não gastava. A roupa não envelheceu 40 anos ali no deserto. Não teve problema, não bebiam água. Só queriam beber água quando pecavam. Aí ficavam desesperados. Deus multiplicava a água dentro deles. Carinho de Deus por cada pessoa. Em cada célula do corpo da pessoa, Deus fazia a água passar normal com a função dela, como se tivesse acabado de bebê-la, sem contaminação alguma. Eles não precisariam passar 40 anos. Tem gente no deserto que precisa sair do deserto. Confessa a Deus, peça perdão e venha, porque Deus tem essas coisas para fazer para que as pessoas sejam abençoadas. E aí agora o Josué dá mais conselho para ele, que não é para a nossa lição. Vamos voltar agora lá no livro de Juízes. É o posterior a Josué, porque as páginas na frente já estamos no capítulo 7. São 2 estudos que eu estou fazendo. Aqui houve uma vez que Israel deixou de seguir a Deus, pecou. Resultado, apareceram os inimigos, os midianitas, que eram de Midian. Midian foi a terra que Moisés foi se abrigar quando fugiu do Egito. Lá ele trabalhou para um cidadão chamado Jetro, e às vezes ele tinha outros nomes também. E aqui ele vai ter outro nome. E esse cidadão era sacerdote de Deus. E ele então tinha 7 filhas, e Moisés casou-se com uma delas, a Zípora, que lhe deu 2 filhos. Esse Moisés, ele estava então ali quando Deus o chamou para ir ao Egito e tirar o povo do Egito. E ele foi, depois de 40 anos, que ele foi defender um cidadão israelense que estava sendo oprimido por um egípcio. O egípcio pulou em cima dele. Como ele foi criado no palácio, preparado para ser um faraó, e sabia as artes marciais, com um murro, bateu no cara e o cara morreu. Aí o Moisés teve que fugir, que o faraó queria prendê-lo, e ficou 40 anos lá. Aquele faraó morreu. Aí Deus chamou Moisés e mandou que ele voltasse ao Egito, agora para tirar o povo. E esse foi e falou com o faraó: e se você não deixar tirar, falava a mesma língua, que ele era do palácio, conhecia tudo, eu vou trazer pragas para cá, para o seu país. E trouxe 10 pragas. A 10ª foi a morte dos primogênitos. Aí ele deixou ir embora. Então, agora, Israel pecou. Eram os juízes que estavam dirigindo o país. E aqui o juiz que foi para dirigir foi Gideão, que não era juiz, mas não tinha quem fizesse. Ele estava com um problema sério há 7 anos nas mãos dos midianitas. Gideão então, e o povo orou, eles oraram, e Deus mandou um profeta que só tinha uma mensagem. Ele rodou todo Israel só com uma mensagem. Ele dizia assim: do Egito eu vos tirei e disse, não temais os deuses, os amorreus, e vocês temeram, por isso estão sofrendo. O Gideão então parou, se sentiu no coração: vou plantar trigo, porque não adiantava nem plantar mais. Eles vinham em bandos, tomavam toda a plantação e levavam. O trigo cresceu, quando ele estava já madurinho, o Gideão cortando e batendo, apareceu um anjo para ele e disse assim: salve, homem valoroso, o Senhor é contigo. O Gideão disse assim, fazendo um teatrinho, porque ali está escrito direto: anjo, Deus não é comigo, é com você. Não é. Se Deus fosse comigo, o que seria desses midianitas? Eu acabaria com eles. O anjo olhou sério para ele e disse: vai nessa tua força, porque você vai levar Israel por meu intermédio. Aquele anjo era chamado o anjo do Senhor, que era Jesus antes da encarnação, que foi visitá-lo.